clica ali, nós vamos ficar de pé. É só para a mensagem ficar sem corte. Evangelho de João, capítulo 4. Já ligou, irmão? Evangelho de João, capítulo 4. Iremos falar sobre quem pode batizar uma pessoa. Será que qualquer um pode batizar uma pessoa? Ou isso é somente para os pastores? É isso que vamos aprender um pouco mais, porque os irmãos já bem sabem, mas nós iremos estudar porque há muitas pessoas confusas a esse respeito. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Todos acharam? Está escrito: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Poder sentar, irmãos. Jesus, para não causar uma divisão, problema entre as pessoas, porque muitos tinham João como um profeta, outros até como Elias. João é um personagem diferente, um homem que não era pastor, mas batizava. Não era doutor em teologia, mas batizava. Quem era João? Um profeta. Mas de todos os profetas, ele, o único que batizava e que estava quase ao lado de Jesus. Tanto que Jesus entendeu. As pessoas, os fariseus, começaram a falar: esse Jesus está batizando mais do que João Batista. Mas nós vemos outro detalhe aqui. Os discípulos não tinham sido batizados com o Espírito Santo ainda. Os discípulos não tinham recebido nenhum cargo ministerial, como, por exemplo, evangelista, pastor, doutor, diácono, presbítero. Dentre os discípulos, vocês podem lembrar um que foi presbítero mais tarde? Pedro. Ele disse: vós, presbítero, que também sou presbítero. Segundo as escrituras, um presbítero sabia que também era pastor, ele administrava. Também eram chamados de anciãos, também os que tomavam conta da igreja. Hoje nós temos uma burocracia tamanha que confunde a mente das pessoas. Nós chamamos isso de legalismo e formalismo. Dar uma forma humana e tornar lei coisas que as pessoas batem na tecla. Mas nós vemos aqui uma liberdade em Cristo Jesus de fazer muitas coisas que hoje não se fazem. Temos um caso de um irmão que foi para Minas Gerais, no interior, evangelizar, sendo ele evangelista. Ele evangelizou, ganhou muitas almas para o Senhor. E as almas estavam lá e eles estavam esperando o pastor da sua igreja, da igreja matriz, porque lá não tinha uma congregação, e lá batizado. Porque ele, segundo o ensino, não podia batizar. Então aconteceu que ele veio para conversar com o pastor, para o pastor ir lá, levar o batismo para eles. Quando o pastor João chegou lá, o padre foi lá e desconverteu todo mundo. Porque os mineiros são muito católicos. Tem que estar muito em cima. O evangelismo no campo, irmão, não pode entregar folhetinho e sair, não. O evangelismo no campo, você tem que discipular aquela pessoa, estar com ela, viver com ela, passar tempo com ela, até que ela se torne um discípulo, seguidor de Jesus. É um trabalho de perseverança e permanência e paciência, para que a pessoa aprenda. Há muitos que não sabem fazer isso. Ele diz que é evangelista. Evangelista, irmãos, é aquele que trabalha. Como o irmão Hermélio e a irmã Miranda foram lá para o Nordeste para fazer a visita a um casal, mas as pessoas começaram a lhe pedir visita aos lares e eles viram a necessidade que as pessoas tinham de ouvir a palavra. De maneira que algumas famílias ficavam até 2, 3 horas ouvindo a palavra. Uma dificuldade muito grande das coisas materiais. Mas a sede e a fome da palavra era muito grande. Então o que os irmãos fizeram? Eram para vir embora em uma semana, ficaram quase 3 praticamente. Pela necessidade, mas esse é o trabalho evangelístico. Eu, se eu saio, se Deus me manda para algum lugar, eu saio com o pensamento de ficar até quando Deus quiser.
Porque o mais importante são as almas, não a minha volta, o meu regresso, ou vida boa na minha casa. Mas se lá alguém aceita Jesus, não quero ir para nenhuma dessas igrejas, eu quero seguir a igreja de vocês. Aí, irmão, pastor, tem alguém querendo aqui seguir a igreja? Ué, ensina a palavra, explica sobre o batismo, leva nas águas para ti, pode ficar por aí. Não é? Uma distância de quase 2.000 quilômetros, não vamos lá para só fazer um batismo. Batiza aí, irmão. Mas pode, né, Ivan? Claro que pode. E João Batista era o quê? Era um profeta. Os discípulos eram o quê? Os discípulos não eram nada, nem batizados com o Espírito Santo. Ainda eles tinham sido, porque Jesus não tinha morrido, o Espírito Santo só foi dado depois que Jesus ressuscitou. Então nós vemos aqui discípulos batizando. A Bíblia diz aqui que Jesus mesmo não batizava. Quem batizava eram os discípulos. Eles batizavam. E qual era o cargo de cada um? Aprenderam a pregar. Aprenderam a pregar. Qual foi a faculdade teológica que Pedro participou? Nem sabia, nem escrever. Era um pescador, bem bruto lá do interior, mas um homem voltado para Deus. E foi escolhido pelo Senhor. Glória a Deus. Mas o que importa para uma pessoa batizada é ser escolhido de Deus. Porque toda pessoa que é escolhida de Deus, ele tem a unção do Espírito para fazer aquilo que o Espírito Santo lhe orientar, ele lhe dirigir. Mas a liderança religiosa, o sistema religioso do nosso país e de outros países, tomaram, né, essa responsabilidade só para si, só para os pastores. Se alguns dos evangelistas foram para um lugar distante e lá ficaram um mês, não sei, 2 meses, 15 dias, e alguém se converte, e alguém aprende perfeitamente o porquê do batismo, o porquê de seguir a Jesus, e crê e recebe a palavra, pode levar as águas do batismo. Assim fizeram os discípulos com Jesus, e assim eles fizeram depois. E diácono pode batizar? Pode batizar. Diácono, presbítero, evangelista, todos podem. Nós vamos mostrar isso para os irmãos. Agora, vejam bem aqui que os discípulos eram pessoas muito simples. Imagine como está a mente dos evangélicos hoje. Foram condicionados a aceitar o que a liderança ensinou. Imagine se uma igreja tal de algum lugar, o pastor falece, não tendo outro, é levantado o irmão como Pedro, que não sabe ler nem escrever. Como o nosso irmão João lá no Nordeste, que recebeu a visita aqui dos irmãos evangelistas, os quais foram para fazer uma visita ao irmão João, que não sabe ler nem escrever, mas um homem que recebeu de Deus um dom, uma bênção. Ele ouve os vídeos que são gravados e consegue decorar as passagens bíblicas e pregar em cima delas. E como não tem trabalho, não tem renda naquele lugar, ele tem saído para evangelizar nos lares, levando o DVD, levando a Bíblia dele, com a esposa que sabe ler um pouco, e ela lê e ele prega em cima. Aleluia. Esse irmão pode batizar, e com certeza ele pode batizar. É só ele aprender, porque é um homem santo de Deus. É verdade. O irmão Hermédio chegou de manhã cedinho, pensou que ia ver um homem de um pijama indecente. O homem levantou da cama com roupas de manga comprida, calça comprida, numa doutrina santa, do jeito que ele dormiu e levantou para receber os irmãos. Preparado para receber um anjo dentro de casa, preparado para receber uma revelação, porque não dorme sem camisa, não dorme de bermuda, não dorme à vontade na carne, mas dorme na presença do Senhor. Como que um homem desse não pode batizar? Em parte nenhuma das Escrituras diz que batismo é uma coisa confidencial, é algo próprio só do pastor. Não existe isso. Nós vamos ver aqui também no capítulo 3 de João, versículo 22 e 23. Diz assim: depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. Eles vinham ali e eram batizados. Então nós vemos que tanto os discípulos de Jesus como João Batista, ele batizava. Por isso ele recebeu o nome João
Batista, não é João que batiza, aquele que batiza, o João que batiza. Então, Batista vem de batismo. Isso os discípulos administravam rapidamente aos judeus, porque eles sabiam que lá na lei o sacerdote, para administrar, tinha uma pia apoiada por 12 bois fundidos, e uma pia feita também de material fundido, e ali cabia muita quantidade de litros de água, e o sumo sacerdote e os sacerdotes se banhavam, não é? Figurativamente, que para entrar no céu, para entrar no santuário, nós temos que nos limpar com a água da palavra, não é? E o batismo é uma referência à limpeza da água pela palavra. A palavra é como se fosse uma água, e quando nós obedecemos a palavra, nós colocamos em prática, nós estamos tirando a sujeira da nossa vida, tirando as práticas ruins, porque o batismo na água em si mesmo, a água dos rios, não limpa pecado de ninguém. Isso é um ato comparativo, simbólico. Tanto é que o malfeitor não desceu as águas naturais, mas ele foi batizado. Porque Pedro, ele fala sobre o batismo. Ele diz assim, o indouto Pedro, aquele que não sabe ler e escrever, disse: agora vos salva batismo, não o despojamento do corpo, da limpeza do corpo da água corrente, mas de uma indagação para com Deus, de uma consciência para com Deus. O que ele quis dizer? Veja, um homem que não sabe ler e escrever fala uma coisa difícil, né? Que hoje muitos irmãos e pastores não sabem nem falar direito o que ele quis dizer. Ele disse que o verdadeiro batismo é quando a sua consciência está realmente analisando, refletindo sobre a sua vida mediante a palavra. Você procura encaixar a sua vida mergulhando na palavra, na obediência à palavra. Quando nós mergulhamos a nossa vida na obediência à palavra, ocorre o verdadeiro batismo nas águas. Porque a palavra, ela limpa como a água, ela purifica como a água, ela santifica quando nós colocamos em obediência. O batismo nas águas nunca tirou o pecado de ninguém, mas é um ato, é como isso aqui. Isso aqui é símbolo. Eu posso colocar no dedo e eu não estou casado com ninguém, estou sozinho, só colocar, só para. Tem mulher que não está afim de levar cantada de ninguém, ela pega uma aliança, arruma e bota no dedo e acabou. Eu já conheci. Já conheci moças com a aliança aqui, eu disse: você está noivo? Não, comprei para ninguém ficar me chateado. Mas isso é o quê? É uma aliança, é um pacto, a aliança de aliado, de aliar. Então é uma coisa que representa que eu estou casado com alguém, estou compromissado, né? O batismo na água perante os anjos, perante os demônios, é o ato decisivo que eu mostro que o meu corpo será aprofundado, minha alma será afundada, lavada, mergulhada na obediência à palavra. Aleluia! Por isso que Paulo diz ali a respeito do marido e mulher, fazendo uma comparação de Cristo e a igreja, ele diz assim, que Cristo entregou-se a si mesmo pela igreja, para a santificar, né, e purificar, né, lavando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. Então, quando uma pessoa decide obedecer, ele está realmente descendo a água do batismo. A água do batismo é uma confirmação da sua fé. Quantas pessoas chegaram para mim querendo que eu batizasse pessoas para aliviá-la do demônio, para aliviá-la do pecado? Não. Pelo contrário, a pessoa tem que abandonar o pecado para descer a água do batismo. João Batista não batizava pecadores, nem os religiosos pecadores que vieram com um ar de santidade, né? Escribas e fariseus. João Batista não batizou eles, chamou eles de falsos, hipócritas, na cara, publicamente. Aqueles homens, sim, eles falavam muito mais duro do que nós, falavam na cara, publicamente, raça de víboras, disse ele para aqueles homens. Quem os induziu, vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam frutos que mostram que vocês estão arrependidos. Mostrem. Foi isso que ele quis dizer com aquela palavra: produzir frutos dignos de arrependimento. O sentido é este. Eles não mostravam, não tinham como provar que eram homens arrependidos. Não tinha. Árvore ruim, não produz coisa boa de jeito nenhum. Então como que eles iam produzir coisas boas se eles eram maus? Se você é bom, você vai produzir coisas boas. É automático, nada forçado.
Então eles não foram batizados. Mas o malfeitor que estava lá, aquele que repreendeu o seu amigo de cela, que estava morrendo todos os três na mesma condição de morte terrível de cruz, uma morte lenta, muito dolorosa, cujos ossos eram perfurados com carne, nervos e tudo. Irmão, se você espetar um nervo seu e deixar uma peça, um alfinete espetado num músculo seu, num nervo, é uma dor insuportável. Imagina um cravo rasgando tudo, pegando os ossos, comendo a carne. Irmãos, é uma dor terrível. No entanto, tinha um blasfemando, mas aquele outro malfeitor, ele recebeu, na verdade, naquele momento, antes da sua morte, aleluia, Glória, a palavra glória. do Mestre. Aleluia, Senhor. Ele recebeu a salvação porque Jesus confirmou para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Glória. Poucos são os que têm esse privilégio. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Bem-aventurado aqueles irmãos que no último instante da sua vida ele consegue assim entender que Jesus Cristo é o Senhor. Entendeu o quanto pecou, quanto transgrediu e pedia a misericórdia. Tem que ter esse tempo. Ele tem que refletir como esse homem refletiu. Mas como fica? Aquele que crê e foi batizado será salvo. Como fica então essa situação do malfeitor? Ele foi batizado ou não foi, irmãos? Foi. E a água? Como é que desceu a água? Jesus, a palavra. A palavra, porque ele recebeu do coração. Ele estava lavado, os pecados dele estavam lavados ali, porque ele disse: mas esse que mal fez, nós estamos aqui pelos nossos méritos, nós merecemos morrer dessa forma, mas esse não fez mal nenhum. Aleluia. Ele testificou de Jesus, ele repreendeu o pecado do outro e confessou que estavam ali por causa dos seus pecados, reconhecendo o seu estado de pecado, e pediu misericórdia ao Senhor quando ele disse: lembra de mim quando entrarem no teu reino. Ao falar isso, ele demonstrou pedindo misericórdia e reconhecendo que Jesus era rei. Aleluia. Glória a Jesus. É isso, irmão. Então o batismo nas águas, se houver um batismo na água, mas a pessoa não mergulha aqui dentro, aquilo ali não vai salvá-lo, não vai lhe adiantar de nada. É como uma pessoa casa, bota uma aliança, mas não se casa com a outra pessoa. Eu quero dizer, não se une. Que o verdadeiro casamento não está no cartório e nem está em fantasias de cerimônia. O verdadeiro casamento é quando o esposo e a esposa estão unidos no mesmo amor, de um respeitar o outro, vendo Jesus na vida da sua esposa e a esposa vendo Jesus na vida do seu esposo, e um cuidar do outro, porque o esposo que não cuida da esposa será condenado, e a esposa que não cuida do esposo também vai ser condenada. Eu sou fervorosa, eu jejuo, oro muito. Se tropeçar num pequeno mandamento, você fez culpado dos outros. Por isso que a porta é estreita. Eu sou pastor que prego isso. Se os outros não querem pregar, é problema deles. Eu não quero manter vocês aqui eu enganando, mas ensinando a verdade. Então, o verdadeiro batismo é quando você realmente vai às águas, mas quando você mergulha na verdade da palavra, você recebe, você entende que a sua vida não está certa. Senhor, eu preciso mudar. Eu tenho feito coisas erradas. Eu quero obedecer a palavra. Não tenho forças para tal, mas eu peço a Ti. Eu sei que ainda erro, mas eu quero acertar meus passos. Eu não concordo com o meu erro. Esse é o verdadeiro batismo. Uma indagação, uma consciência com Deus. Esse é o verdadeiro batismo nas águas. Quando essa água pura, limpa, preciosa, que é a palavra de Deus, começa a lavar a minha vida, e eu começo a ser coberto com ela, Glória a Deus. dos pés à cabeça. Mergulhar Aleluia. nas profundezas onde não dá para passar a nado, ou não dá para passar a pé, tem que ser a nado, né? Aleluia, na parte mais funda, como o Senhor mostrou Ezequiel. Então, amados, nós vemos aqui a princípio sobre batismo, que parece uma coisa muito própria dos pastores. Não, batismo pode ser realizado por todo pregador que são chamados por Deus, se ele estiver em qualquer lugar, né? Não precisa ser exatamente o pastor. Vamos ver uma outra passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo, aleluia, 9. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos intercalados. Todos acharam? Vamos ver, perdão, vamos ler alguns versículos intercalados, ou seja,
não um atrás do outro. A conversão de Saulo. Os irmãos conhecem muito bem a passagem. Vamos para o versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo. Irmão, o que é um discípulo? É um membro. Irmão, eu estou chamando a atenção de vocês para ninguém nunca, seja doutor, seja quem for, nunca enganar vocês. Nunca. E havendo em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Esse aqui não era Ananias, esposo de Safira, não, tá bem? Era outro Ananias, tá? E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. Ananias recebeu o chamado de Deus para ir em determinado lugar. Vamos pular para o versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Quem batizou o apóstolo Paulo? Ananias. Ananias era o que, irmãos? Um aluno. Ananias era um discípulo igual ao irmão, igual à irmã, sendo que essas coisas eram feitas por homens. Eu aceito feito por homens, não pelas mulheres, para cumprir o que está escrito. Esse trabalho ministerial é para homens. Esse negócio de pastora é antibíblico. Não tem nas escrituras resposta em lugar nenhum. E não venham me enganar dizendo que a Bíblia está errada, que Constantino escreveu errado, que mudou um monte de coisa. Isso é mentira do diabo. O que está aqui é suficiente para a nossa salvação, para Deus curar, repreender demônios. 37 anos no Evangelho, eu vi coisas maravilhosas do Espírito falar comigo, me ensinar a palavra. Eu ouvi a voz de Deus falar comigo em voz de homem, me mostrando onde estavam os textos. Como que Deus ia fazer isso, se a Bíblia é uma coisa toda corrompida, como dizem esses novos, falsos profetas? A era dos falsos profetas está fervilhando na internet e por aí. Todo mundo quer ser doutor, mostrar uma coisa nova. Eu quero ver mostrar a coisa nova, receber a revelação do Senhor. Quantos pastores não pregaram isso aqui? Uma coisa tão simples. Um discípulo batizou um homem grande, aleluia, um homem com uma chamada tremenda para sofrer, para padecer. Glória a Deus. Aleluia. Para que os irmãos também, quando estiver longe, não ficar ligando para mim: pastor, tem uma alma aqui não batizada. Não batizou por quê? Glória a Deus. Está esperando que eu vá aí, chegar aí, fazer uma viagem, o menino pega pelo caminho. Batiza logo essa alma aí, irmão, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. O evangelista Márcio uma vez perguntou: pastor, tem umas pessoas no asilo que querem tomar santa decisão. Prepara, ver quem é que está em condições, você sabe como são as condições. Fala a verdade para os outros que não foram, não estão em condições, né? E dá a santa ceia. Ele ministrou lá. Precisa nós irmos lá. Aqui, irmãos, o apóstolo teve aquele encontro com o Senhor. No caso, chamava-se Saulo. Pensando ele que agradava a Deus na sua caminhada de perseguição, mas o Senhor o freou, o parou. E ao mesmo passo que o Senhor revelou lá para ele que um homem chegava para ele e orava por ele, Deus já estava falando para esse mesmo homem na sua casa. Irmãos, o apóstolo Paulo fala assim, que lá em Timóteo, que se alguém se santificar, será um vaso preparado e idôneo para o uso do Senhor. Todo varão deve ter uma vida santa. É claro que Deus não autoriza qualquer irmão de qualquer maneira. O santo servo do Senhor, que anda corretamente, não anda pelado por aí, de shortinho, de camisa aberta, de qualquer maneira, falando palavrão com brincadeira. Esse não pode batizar. E nem se deixe batizar por qualquer um. Você não vai receber a bênção, você vai receber a maldição da mão de quem está em pecado. Até a oração: não deixe ninguém colocar a mão na cabeça de vocês precipitadamente. Assim está escrito: não ponha a vossa mão precipitadamente na cabeça de ninguém. Então não se deve deixar qualquer irmã e oradora aí, ou irmão, essas irmãs que ora no fundo do quintal e faz orações mirabolosas, revela toda hora, não fica deixando colocar a mão na cabeça, pois o diabo conhece toda a tua vida e pode dar uma revelação a essas pessoas. E se você observar que essas pessoas não andam em conformidade com a palavra, não se unem com os irmãos, não vivem união, porque ela não serve, não vão ver todo mundo juntinho, né? Como é que pode, irmão, não querer se unir comigo, não querer se unir com os irmãos? É uma coisa errada.
Esse negócio de mulheres separatistas que ficam formando grupinhos para fazer ali aquelas orações, aquela coisa ali. Aí vai todo mundo ali. Aí começa as revelações, muita revelação da cabeça. Aí começa a trabalhar, começa o diabo a entrar. Aí começa a surgir aquele grupo que só gosta, vai ali para ouvir oração. Não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o irmão. Quando eu falo igreja, com a igreja, né? O templo não. Não tem compromisso com Cristo, não quer se submeter, não quer ouvir a doutrina, não quer levar uma lambada, só quer ouvir coisas boas e profecias de: ó meu servo, estou contigo. Os apóstolos mandou nós nos reunirmos para edificação. Irmãos, quando nos reunimos num lugar, cada um de nós tem salmo, tem hino, tem doutrina, tem livro, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Glória a Deus. Agora, se não houver isso aqui, irmão, não existe igreja. Um monte de revelador, de orador aí, rezador. Tem um monte de irmãos por aí que são rezadoras. Tem gente que fala assim: poxa, tem uma irmã, não sei aonde, uma oração forte lá, é muito bom. Todo mundo para lá. Aí cai lá em Ezequiel 14, né? Quando os homens da casa de Israel vieram ao profeta, consultaram o profeta com o ídolo no seu coração, eu vou responder segundo o ídolo no coração, para que eu possa apanhar toda a casa de Israel. E eu vou persuadir o profeta. Por quê? Porque o profeta tem que saber que ele tem que ensinar a verdade, repreender o povo e fazer a vontade do Senhor, e não ficar sendo o autor das profecias. Aí Deus o que faz? Ô demônio, o demônio vai lá e dá uma profecia lá. Vai lá e revela. Olha lá, o senhor fez isso com Acabe? Irmãos, eu estudo para conhecer, para não brincar com Deus, não se brinca. Não se brinca com o Senhor. Esse negócio de achar que Deus está aceitando tudo que as pessoas estão fazendo e multiplicando na Bíblia, o povo terá uma surpresa quando estiver diante do trono do Senhor. Porque o Senhor não vai usar doutrina de igreja nenhuma para julgar. Seremos julgados segundo a palavra, de acordo com as nossas obras, ou as nossas obras de acordo com a palavra. Ele vai confrontar a nossa vida com a sua palavra. Por isso, irmão, que nós adotamos a não colocar um apelido na igreja, e nem dizer que essa igreja é a igreja de Deus. Essa igreja é a melhor. Tem nada de melhor aqui. Que você entra aqui hoje, você pode sair amanhã. Eu estou aqui, também posso cair. A igreja unida, aquela que realmente o Senhor se agrada, é formada de inúmeras pessoas que estão unidas com a verdade. Então nós vemos aqui discípulos que não eram ou não tinham cargo nenhum na igreja local. Nem igreja tinha local. Não tinha templo, não tinha púlpito, no entanto eles batizavam com Jesus. Tá bom? Nós vemos aqui um homem chamado Ananias, um discípulo também. Não tinha nenhum cargo. No entanto, ele batizou um grande servo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pensou? O irmão batiza uma pessoa assim, daqui a pouco vai ver que ele é um pastor, torna-se um grande servo de Deus, um grande evangelista, fazendo coisas tremendas. Ih, rapaz, aquele homem ali, meu Deus, batizei aquele homem, a maior simplicidade, muito simples. Olha só, é isso aí. Imagina como Ananias depois viu como Paulo foi um grande homem. Puxa, Deus me usou para batizar o apóstolo Paulo. E o Senhor falou para Ananias: vai, Ananias, porque eu te mostrarei o quanto ele há de padecer pelo meu nome. É verdade. Então, se Deus levanta um irmão para tomar conta de uma congregação, lá no pé da serra, lá na montanha, lá na gruta, não sei de onde, aquele irmão que vive em santidade, ele tem toda a autoridade de Deus, aleluia, para abençoar ali aquelas pessoas, para ensinar, para batizar, para dar santa ceia do Senhor. Dar santa ceia é serviço de empregado, irmão. É serviço de pastor, não pastor. É serviço de empregados, presbítero, diácono, discípulo. É serviço de pessoa simples. Levar bandeja, dar santa ceia. É algo de responsabilidade, porque eu acho que tudo na glória de Deus, nas coisas do Senhor, tem que ter responsabilidade para cantar, para tocar, fazer com amor, fazer com gosto. Eu toco com gosto, só não toco mais, não faço mais, porque eu não sei. Senão eu ia brincar com essas cordas aí. Eu ia fazer coisas maravilhosas para o Senhor, para o Senhor e para os irmãos se alegrarem. Claro. Eu não vou dizer que é só para Deus, porque eu gosto de fazer, e os irmãos se alegram. E Deus sabe que a música alegra todos.
ele recebe como uma coisinha pequenininha, não tem nem tamanho aqui. Já está vendo o tamanho que nós fazemos para ele? Isso é desse tamanhozinho aqui. Porque lá no céu, os hinos, as músicas, o louvor, é uma coisa espetacular. Aleluia! Não tem palavra, Deus me perdoe, não tem palavra. Essa palavra não existe, espetacular. É algo, eu não tenho palavras. O que nós fazemos aqui é muito pouco. Basta fazer o que Ele quer, não é? Vamos para Atos também, aqui atrás do capítulo atrás, capítulo 8, versículo. Mas nós vimos aqui, irmãos, que Paulo foi batizado em Campo-Anandê. Agora, Atos 8, versículo 26, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul. Puxa, por que não falou para o pastor ali de Jerusalém? Falou para Filipe. Ele podia ter escolhido ali o maior, o obreiro de maior patente, mas escolheu Filipe. Depois nós vamos saber quem era Filipe. Ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Vamos pular para o versículo 36. E indo eles caminhando, Filipe e o eunuco, todos conhecem a passagem, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se credes de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele fez uma pergunta: quem pede de eu ser batizado? Hoje existem algumas coisas que as pessoas impuseram sem ter base da Bíblia, impedindo as pessoas de serem batizadas. Por exemplo, pessoas que vêm para a igreja, que vivem unidas, casadas de verdade, marido e mulher, com filhos, tomando conta da casa. A mulher toma conta da casa, faz o almoço para o esposo, faz a janta, passa a roupa do esposo, lava aquela meia cheia de chulé, arruma a casa, tira o sapato do marido que ele joga e rola em qualquer lugar. Às vezes a minha esposa faz isso até comigo, né? O marido trabalha, sua durante o dia, ouvindo que não deve de outros empregados como ele, ou o patrão lhe aborrece, ele sai vontade de tomar um refrigerante na rua, mas o dinheiro é pouco, ele guarda para comprar comida para dentro do seu lar, porque ele é esposo, ele ama a esposa e tem filho para alimentar, e chega em casa, ele traz um pouco que pode. Esse casal se converte ao Senhor, a igreja diz que eles estão vivendo em fornicação. Que vergonha para a igreja, que vergonha para os líderes, que vergonha para os pastores que nem sabem o significado da palavra fornicação. Semana que vem eu vou estudar sobre isso com os irmãos. Estejam aqui sobre essa questão de casado. Pela primeira vez eu vou falar, não quero saber quem vai gostar, quem não vai. Se meus irmãos da igreja Deus e Amor não quiserem me aceitar mais, problema, eu vou falar a verdade. Vou trazer uma revista, vou mostrar a história do que é realmente a igreja sobre a questão de casamento e essa doutrina do diabo de que uma pessoa que vem para o evangelho, um casal, ou o cônjuge, a varoa, ou o cônjuge varão vem para o caminho do Senhor, não é? Unido com a esposa, fielmente, só porque não tem um papel dado pela mão do ímpio, a igreja diz que estão vivendo em pecado, para o inferno essa doutrina diabólica. Aleluia. E eu quero ver quem debata comigo. Pode vir debater, mas tem que conhecer a história do nosso país, história dos outros países, a história bíblica. Vamos falar com base, calçado, com o pé no chão, né? Voando nos ares, imaginando coisa e criando doutrina que foi organização, legalismo, imperialismo das igrejas. Eu vi gente que foram batizados com o Espírito Santo e a igreja local não a batizávamos nas águas porque negavam o batismo. O eunuco disse: quem pede que eu seja batizado? Você sabia que tinha pessoas que eram eunucos e foram casados? Não sei porque eram eunucos também, separados. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos. A palavra do Senhor nos ensina e nos dá força, e nos dá virtude, e o Senhor confirma a palavra dos seus servos. Não foi uma,
nem 2 pessoas, foram várias pessoas que foram realmente batizadas com o Espírito Santo, até dentro de casa, acompanhado de uma vida pura, igual Cornélio. E a igreja não tinha batizado a pessoa na água, porque a pessoa não tinha um documento dado pelo cartório. A unção está dentro do documento? Não. Onde que está escrito isso? Pastor, nós temos que obedecer a nossa autoridade. É mesmo, eu tinha esquecido disso. Casa o afeminado na sua igreja, tá? É lei. Obedeça a autoridade. Case homem com homem, mulher com mulher. É lei. É lei. Obedeça as autoridades. Obedeça tudo que as autoridades te mandar. Quando você ficar aí, você põe o chip também, tá? Aleluia. Obedeça, porque é lei, vai ser lei, tá? Não vem com conversa fiada. É verdade. Porque nós, irmãos, não nascemos hoje do Evangelho, não. São 37 anos vendo essas coisas, debatendo com essas pessoas que criaram tabu, verdadeiro tabu. Criaram coisas para, na verdade, cegar as pessoas, entristecer almas. Aqui, irmão, se chega um casal que vive junto, já tem testemunho de vida, melhor do que muitos crentes que ficam brigando dentro de casa. Tem lá o papel do cartório, tem uma aliança bonitinha no dedo. Às vezes chega casal aqui que nem dinheiro tem para comprar aliança, mas tem comida em casa, casa arrumadinha, tudo direitinho. O varão é trabalhador, a varoa é trabalhadora, respeito. Como eu não vou receber em Cristo Jesus? Como Filipe recebeu esse eunuco? Ele disse: quem impede de eu ser batizado? Nada. Tão somente tu credes. Será que João Batista ficava pedindo papelzinho para batizar aquela multidão de gente? Vem cá, você é casado ou não é? Primeiro que naquela época não tinha documento, não tinha papel de cartório. Tinha, irmãos? Não. Se alguém disser que tinha, tem que me provar pela história. Nem papel tinha. Ninguém andava com carteirinha de documento, com CGC, com não sei o que, CPF, com um SIC e mais um monte de coisa e não sei o que para votar. Ninguém andava com isso não, irmão. Na época de Jesus, na época dos discípulos, na época de Abraão, essa burocracia que existe hoje, eu sei por que tem isso. Quando a igreja veio para o Brasil, os evangélicos chamavam assim, os bíblios na época, não tinha liberdade de cultuar. E para andar nos conformes da lei da época, começaram a criar um monte de coisa para dizer que estão tudo regularmente bem. Tem várias igrejas que estão toda regulamentada de religião, mas está toda profana, adúltera diante do Senhor. Isso não adianta de nada, meu. Isso não adianta de nada. Não estou dizendo que é pecado você ir para o cartório fazer seu casamento, ir para uma igreja, se batizar. Se você quer fazer isso, tudo bem. Mas aqui eu batismo quando uma pessoa tem testemunhos, crê no Senhor Jesus Cristo. Se ela me perguntar: pastor, o que eu faço para ser batizado? Você tem que crer e andar no caminho do Senhor. Não, eu estou decidido. Eu faço um estudo sobre batismo, porque explico, e vamos levar as águas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós batizamos aqui uma irmã que já passou para o Senhor, não é? O Senhor a recolheu, revelou para 4 pessoas que ia recolher ela e o esposo. Ela foi batizada antes, com o batismo no Espírito Santo. Não tinha documento cartório com o esposo, tinha 2 filhos com ele, não é? E mudou completamente o seu interior, o seu modo de ser, o seu modo de agir, as vaidades. Uma mulher que andava com o lábio pintado, um brincão aqui, um shortinho, tinha umas pernas grossas. A mulher passou a andar com uma santa do passado, as roupas longas, e passou a ser mansa, a irmã Lucinha, uma glória. Eu sinto saudade daquele casal. Joaquim, quando eu falei na casa do irmão José Araújo, me lembro como se fosse hoje, na cozinha do irmão José Araújo. Eu falei sobre bom não beber vinho, irmão. Não fazer essas coisas que escandalizam o irmão. Ah, é? A palavra teve hoje, eu não bebo mais. Ele tinha ganhado uma garrafa de vinho importado. Eu vi quando ele ganhou. Quando ele faleceu com a esposa, irmão, estava lá intacta na sua estante, não tinha sido aberto. Aleluia. Nem um gole foi tomado. Ele cumpriu a palavra. Aleluia. É isso, irmão, que é testemunho. É isso que nós apreciamos. Vidas que estão de acordo com a vontade do Senhor. E como então não vamos batizar uma alma como essa? Mas, irmãos, agora eu faço a pergunta:
Quem era Filipe? Atos 6. Quem era Filipe? Quem era Filipe? Homem simples. Isso aí, irmãos, vai de encontro à formalidade, o formalismo de muitas religiões, que infelizmente aprisionaram, estão aprisionando, de maneira, irmãos, que tem gente que defende o próprio erro da religião, e não consegue crer nisso aqui não. Por mais que eu ensine, a pessoa está tão cega com aquela coisa do burro que põe aqui, que colocaram nele para ele olhar só para aquilo dali, que ele não consegue ver para os lados, não consegue enxergar. Acha até que uma pessoa que esteja ensinando fora do que ele aprendeu está errado, porque não recebe a revelação do Espírito Santo. O Espírito de Deus precisa revelar a tua mente e teu coração para você crer e dizer não ao erro. Atos 6, 5 diz assim: e este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava-se muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Estes homens, 7 varões, para tratar de que causa? Da causa das viúvas gregas e judias, porque só as judias estavam sendo atendidas, porque ainda não havia pessoas para trabalhar. E eles foram nomeados diáconos, que no português, você sabe o que significa diácono? Obreiro. Um trabalhador. Um trabalhador. Num trabalho que precisavam ter algumas identificações. CGC, CPF, carteira de casado, carteira de trabalho, um retrato, carimbo da igreja. Não? O que eles precisavam então? Qual foi o requisito que eles tinham que ter? Boa reputação. Boa reputação. Cheio de Espírito Santo. Cheio de sabedoria. De fé. Irmão, diácono consagrado dessas igrejas por aí, para ficar lá na frente, maltrapilho, com a gravata torta, paletó torto, não sabe nada da Bíblia. Isso não é cabo, irmão. Diácono tem que ser homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Homens que sabem administrar uma palavra, que sabem pregar, homens que sabem tratar de uma causa. Mas o título diácono ficou lá embaixo. Ninguém quer ser diácono na igreja não. Eu quero ser presbítero evangelista, porque incutiram na cabeça das pessoas que esse cargo é mais elevado. Agora criaram outros cargos. Quando esses cargos mais altos já estiverem ultrapassados, eles vão inventar um nome em hebraico aqui no grego para poder nomear o maior nível entre os líderes aí. Apóstolo. Agora é apóstolo, é? Não, já tem outro nome, já tem um outro alguém que falou da igreja, eu nem lembro. Tem um nome aí. Daqui a pouco vai chegar o Supremo Pastor. Eu tenho o Supremo Pontífice. Isso cria na ideia dos membros que ele tem que ter um título desse para se sentir bem visto, bem aceito. Isso é maior engano e maior ilusão. Prismais. Prismais. É outro cargo dos homens. Isso cria uma ideia nos membros até de competição, mas ninguém quer realmente fazer o que Deus quer. Ter cargo, ter nome, todo mundo quer. Está chovendo de gente, candidatos. Até tem, irmãos, nas igrejas a escadinha que é antibíblico. Primeiro é diácono, depois primeiro auxiliar, não, auxiliar de trabalho, acho que é mais que diácono. Auxiliar de trabalho é mais que diácono. Diácono não é o auxiliar de trabalho, não é. Diácono é só para varrer o tempo, fica na porta. Desculpa de rima, mas é tanta coisa fora da palavra. Vou dizer uma coisa para meus irmãos. Esses homens aqui foram separados para tratar de uma causa que muitos pastores não sabem tratar.
né, a dispensa para ajudar as viúvas, que naquela época havia muita viúva devido às guerras, devido à morte, devido a muitas coisas, tá, irmão? Viúvas de verdade, como está aqui. Não é viúva que tem parente, não. Essas viúvas não tinham parente. É acima de 60 anos. Tem outra coisa, irmão. Ah, não vai ajudar a irmã, não só. Tem parente? A Bíblia manda prender os parentes, usar de misericórdia. Tem muita coisa que os irmãos não estudam, mas eu estou sempre estudando. Quando pessoas querem botar o ombro aqui e ficar descansando nas costas nossa aqui, começa a olhar e ver como é que está o andamento. Aí nós vamos cortando. A igreja não é para isso. Ajuda na hora da necessidade, pessoas que querem realmente continuar a vencer na vida e querem também ajudar. Porque Paulo recebeu bênção de irmãos pobres de outras igrejas, não sei se é os Coríntios, Filipenses, recebeu bênção, eles do nada, do pouco, tiraram bênção, foram catando, ajuntaram um monte para ajudar outros irmãos. Paulo ficou maravilhado de ver que pessoas simples e pobres se esforçaram em querer compartilhar. Não, eu quero também. Que maravilha. Mas queridos, encerrando aqui nesse texto, não está bem claro? Está bem claro, irmãos? Amém. Quem é que pode batizar? Aquele que é cheio do Espírito, aquele que anda na doutrina santa, aquele que é obediente entre os varões. Mulher não faziam isso. Eu não aceito, não concordo. Na internet tem uma mulher pegando o Espírito, sendo batizada numa banheira dentro de uma reunião, e o pessoal dizendo que está recebendo o Espírito Santo, a moça se sacudindo, a roupa aparecendo e jogando, espichando o pé. Eu nunca vi isso, o Espírito Santo fazer isso. Uma coisa, rapaz, vergonhosa, vergonhosa. As coisas do Senhor são santas, são simples, mas são santas. Veja que João Batista era um homem que vestia uma roupa esquisita, comia gafanhoto de verdade. Né? Camarão, não quero, até eu como camarão no deserto, pode mandar todo dia para mim. Testemunho de Jeová diz que, e outro diz que aquele roedor, né? O gafanhoto, que na tradução é camarão. Até eu. Que coisa, rapaz. Na lei está lá relacionado, o gafanhoto, ele é um animal puro. Você pode, irmão, sei que vocês não estão acostumados, mas pode comer assadinho, é melhor do que carne de porco. Carne de porco não faz bem para a saúde. O camarão, o gafanhoto é excelente para a saúde. Só come erva, pode comer tostadinho, né, aquela partezinha dele. Olha, é uma delícia, parece um pãozinho. Pode comer. Então, amados e queridos irmãos, aqui, homens simples. Imagina se é hoje. Chega um João Batista, todo descabelado, com o cabelo puxado para os dedos, né, que não tinha pix, talvez com aquela barba dele, grandona, com aquela roupa bem grosseira, raça de víbora! E eu vou deixar esse homem me batizar, botar a mão em mim? Eu vou lá na igreja, lá o pastor lá, né, todo bonitinho, aquele cara, lá vai fazer a filmagem, a apresentação, lá sim, lá vai ser o meu batismo. Que é isso? Que é isso? Imagine, se de repente aparece um homem do passado aqui, com aquela roupa grosseira, como as duas testemunhas, por exemplo, que vão vir vestidas de saco. Os judeus só vão crer porque quando eles perceberem que o Messias deles é o anticristo, é a besta do Apocalipse, aí eles vão crer no Novo Testamento e vão ver que aquelas duas testemunhas aquelas que está escrita aqui, né? A Bíblia falando sobre elas, que elas vestirão sacos, né? Roupas bem sólidas, comum mesmo, durante 3 anos e meio, não é isso? E vão profetizar e vão fazer maravilhas para os judeus crerem. E eles vão combater contra a besta, até que chega um momento em que, terminando o ministério deles, Deus vai recolhê-los. Então, queridos irmãos, está aí a palavra. Tem alguma dúvida? Amém. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.